Olá pessoal, seja muito bem-vindo a este vídeo. É o Pava Responde e hoje eu tenho uma recomendação para você que é as dos 3F: foco, força e fé. Porque onde está o nosso foco está indo a nossa energia e vindo as nossas conexões. É verdade, nós para lá miramos a antena, né? Seja muito bem-vindo a este quadro onde eu respondo as perguntas mandadas por vocês nos comentários aqui deste vídeo. Eu respondo na semana que vem, certo? Vamos começar. A primeira pergunta que eu escolhi para hoje foi do Márcio Bamberg. Ele diz mais ou menos assim, né? É sobre aquele vídeo que eu fiz sobre veja quantas encarnações você teve na Terra, né? Que mostra por cálculos matemáticos que apenas 20% da população encarnada hoje já encarnou mais do que 3 vezes aqui no planeta Terra, né? Então, a pergunta dele foi mais ou menos assim, olha, parece lógica a explicação do vídeo, né? Mas, curiosamente, há 3 ou 4 meses discuti com alguns espíritas sobre o tempo para a reencarnação no nosso planeta. Disseram que o plano espiritual indica o tempo médio de 20 mil anos entre uma e outra reencarnação. Bom, eu sei até que isto não é acreditado nem mesmo entre os espíritas, porque eu já tive a oportunidade de conhecer o pensamento espírita sobre a questão da reencarnação e o tempo entre elas, e eles, assim como eu, digo também que o tempo é, no mínimo, 4 anos. Claro, há exceções, há raras exceções, que vem menos de 4 anos de demora depois que desencarnou para retornar, porque é o tempo necessário para passar por todos os processos, desde reacostumar com o plano extrafísico, refazer talvez uma programação de encarnação, achar, localizar nova família, nova extrato biológico, né, necessário para vir para cá, que contenha os itens necessários para o tipo de experiência que você quer amadurecer. Então esse processo demora pelo menos 4 anos, pode ter menos, mas geralmente é um mínimo 4 anos, certo? Mas pode demorar mais tempo, mas a média é em torno de 5 a 10 anos que o espírito demora para voltar, tá bom? Pode demorar muito mais, mas demorar menos que 4 anos é muito difícil, e esta é a média de tempo que leva a alma para voltar a encarnar aqui no nosso planetita. Agora, o que ele falou ademais neste comentário é algo que eu vou refletir sobre. Muito bem. A próxima pergunta é da Luciana Vilas Boas. Luciana Vilas Boas, de novo aqui no nosso Pava Responde. Ela diz assim: Pava, pensei que no Pava Responde fosse esclarecer as questões que a Jamie Hollitt colocou sobre a Operação Prato. Pois bem, eu já falei a minha opinião, ou o que eu penso, o meu pensamento e a minha visão advinda do plano extrafísico sobre o que ela falou. E eu dei minha opinião, tudo certinho, direitinho, ao vivo, numa meditação mundial. E eu vou deixar o link aqui caso você queira ver. Foi a meditação mundial de conversa aberta, que eu achei um formato muito bom, onde a gente conversa, vocês perguntam, a gente responde instantaneamente, eu pergunto, vocês respondem. Então ficou muito legal esse novo formato. Eu acho que vai ser o novo formato da meditação mundial. Aliás, você é sempre convidado para participar com a gente segunda-feira, 8 horas da noite. Estamos lá sempre ao vivo, tá bom? Eu e o Eio. Agora o Paulo Gonçalves pergunta: Olá Pava, tudo bem com você? Eu gostaria de saber se quando uma pessoa desencarna, essa pessoa resolve doar os órgãos do corpo. O espírito irá sentir falta do órgão? E a pessoa que receberá o órgão ficará à mercê da energia de quem doou? Terá riscos da alma de quem desencarnou ficar presa no corpo de outra pessoa? Agradeço desde já. Eu até digo que o processo de doar órgãos facilita o espírito que desencarnou compreender o seu desencarne, né? A gente sabe que muitas vezes aquele espírito que desencarna, ele não sabe que partiu desta para uma melhor. E então ele fica muito ligado muitas vezes, né, ao corpo. Mas quando ele vê que o corpo dele foi inclusive doado órgãos, ele passa a pensar que será que morri? Então é mais fácil a pessoa pensar nisto, certo? Então não é prejudicial. Claro que existem casos e casos, né? Eu falei também sobre o extremismo mental. Existem casos e casos, tudo tem exceção, não existem regras. Claro, espíritos menos esclarecidos, mais apegados ao seu corpo e que não têm entendimento de que possam ter, né, morrido, eles ficam apegados ao corpo, né? Então pode o espírito por algum momento sofrer vendo aquilo acontecer com o corpo dele, né, retirando os órgãos e tudo mais sem entender o que aconteceu, né, e ficar apegado ao corpo. Mas em todas as ocasiões
este apego acaba mais rápido, porque ele acaba vendo que aquele corpo não faz mais parte dele e que ele tem um outro corpo, que é o corpo espiritual, e que está bom e está sadio, porque já foi feita a desconexão dos dois corpos no momento do falecimento. Algum tempo após o falecimento, leva algumas horas para a desconexão total, e geralmente a doação de órgãos ultrapassa esse período, então não tem problema nenhum. Agora, quanto a herdar energias da pessoa que tinha aquele órgão, realmente um pouco de energia vai influenciar o campo da pessoa que recebeu o órgão, mas isso não é ruim. Digamos que a pessoa que tinha o órgão era uma pessoa de energias talvez um pouco baixas, isso pode até atrapalhar um pouquinho a pessoa que recebeu o órgão, mas ainda assim, melhor do que não ter o órgão, né? E também, a influência é muito pouco, ele leva no máximo 3 meses. Depois disso, todo aquele órgão já foi substituído, todas as células, por células novinhas em folha, construídas a partir do DNA da nova pessoa, certo? Porque o DNA, ele estrutura o corpo extrafísico. E o corpo extrafísico constrói o corpo físico através das informações transduzidas de lá, através do DNA. Então, se o corpo extrafísico está bom, o corpo físico está bom, né? Vem de lá para cá a saúde do corpo físico. E da mesma forma, a pessoa que tinha um problema no órgão aqui, já estava com um problema no órgão lá. Por isso, corre o risco desse órgão, muitas vezes, também voltar a ter problemas. Mas o espírito não vai sentir a falta do órgão, claro, com as raras exceções, porque ele vai achar que tiraram dele, muitas vezes, aquele órgão, mas não vai ter problema, porque isso não terá acontecido. E faz parte, é necessário para que ele se dê conta de que ele já está em outro corpo, já está em outra, certo? E geralmente, quando ocorre essas cirurgias para implante de novos órgãos, ocorre também no plano espiritual, justamente para que o órgão não volte a ficar danificado. Agora, o Giovanni Luiz Kallmann perguntou: é possível um espírito sentir cheiros físicos e cheiros espirituais? É possível. O nosso órgão para sentir cheiros é o nariz, né? É o nosso olfato. Porém, no nosso corpo espiritual, ele tem um nariz espiritual. Parece brincadeira, mas e ele sente o cheiro do que está lá no plano extrafísico, e os aromas geralmente são diferentes, mas pode sentir o cheiro do que está aqui no físico, sim. E vice-versa, que também pode sentir o cheiro das coisas do plano espiritual. É mediunidade olfativa, mas todo mundo tem, nem que seja um pouquinho. Inclusive, os seres assim mais elevados de consciência, eles dizem que os seres humanos exalam um certo cheiro ruim após certas refeições que eles fazem, porque a podridão, digamos assim, daquele alimento que ele comeu exala pela aura, muitas vezes. Então, eles recomendam usar alguns incensos antes de prática, se a pessoa, ela teve uma alimentação meio pesada. Dentre outras coisas, todos os tipos de energia, elas podem se expressar através de diversas formas. Uma delas é pelo aroma, e o aroma ruim é fruto de coisas ruins, né? Eu vou até pesquisar mais sobre esse assunto para falar melhor para vocês. Porém, eu sei que nem o gosto, no plano extrafísico, em cidades espirituais, os aromas são mais intensos, assim como os gostos. E outra coisa que você pode notar que é bastante interessante, que coisas têm o mesmo cheiro. Por exemplo, assim, ambientes bons, eles têm uma assinatura de cheiro, né? Um ambiente de energia alta, você pode reconhecer um cheiro diferente nele. E o ambiente de energia baixa também, ele vai ter cheiros diferentes. É muito interessante isso. Eu vou pesquisar mais para falar melhor para vocês, tá bom? Próxima pergunta é do Vitor Torres. É possível um espírito maligno mostrar o seu rosto na matéria? A resposta é sim, né? Não só malignos, como benignos. É bom lembrar aqui que o mal é uma criação do homem, né? E estes espíritos malignos, eles podem muitas vezes se mostrar aqui com aqueles feitios, né, que a gente conhece, que são seres um tanto demoníacos, com aparências feias, ou parecendo, né, aqueles estereótipos que a gente conhece. Por quê? Porque justamente por isso, porque é um estereótipo. A pessoa que ela se sente mal, ela vai se ver como alguém mau. E como que é a característica de alguém mau? É assim que ela acaba se plasmando e se aparecendo para os demais. Mas não que seja o tinhoso, né, como diz. Mas porque é o que no fundo é o estereótipo daquilo. Ela se vê como alguém daquela forma porque ela se vê mal. Então acaba assumindo aquelas formas e aqueles formatos. E para quem me pergunta aqui, né, por que existe, como que existe o demônio ou coisas do tipo, né?
E vale dizer que não existe, pessoal. Eu sei que muitas pessoas podem não concordar comigo quando eu digo que o demônio não existe, porque é uma criação humana. Todo mal é uma criação humana porque justifica a falta de amor e a falta de conhecimento sobre o próprio funcionamento do universo. E cá cabe colocar uma magnífica frase do Kahan, que eu concordo muito e apoio, e representa tudo aquilo que eu vejo e os conhecimentos que eu adquiri no plano extrafísico. Vou botar agora. Satanás também perturba o seu mundo? Satanás é o deus das trevas, responsável pelo pecado, pela morte e por todo o mal que acontece aqui. Não temos conhecimento de sua existência em parte alguma do universo, pois, sendo o Criador dono de tudo o que existe, essa ideia é insignificante, não pode existir. Tudo que existe, entre céu e terras, foi criado por uma só vontade. Seja esta criação, em sua concepção, perfeita ou não, ela é criação dele, e ele não vê defeito em sua obra. Tudo que ele criou é necessário. Portanto, ela é imaginária do seu mundo, criada pelo seu povo com a finalidade de carregar sobre si tudo aquilo que você imaginou ser pecado. Criou-se assim um responsável. Em seu povo, como no meu, temos duas tendências dentro de nós. A positiva, que é aceitar o Criador como ele é, e a negativa, que é não aceitá-lo como Criador. No meu mundo nós praticamos a parte positiva. No seu mundo pratica-se a parte negativa do espírito. Esta parte negativa é a que vocês deram o nome de Satanás. Isto é uma justificativa para que se pratique a falta de amor e a falta de sabedoria. Kahan, como foi sua origem? Nossa origem vem diretamente do Criador. Não só a minha origem, como também todas as raças que deram origem ao seu mundo. Mas é possível que eles se mostrem? Sim, é possível. E existem até técnicas que favorecem isto. Já os seres mais elevados, eles podem aparecer quando eles querem, porque eles dominam a matéria. Bom, pessoal, este foi o Pava Responde de hoje. Não esqueça de deixar seus comentários e deixar o like para ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas. Eu agradeço muito a sua participação, a sua presença, as suas perguntas. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!